Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos o tema de estrutura atômica, tá? Então, estrutura atômica ela foi desenvolvida primeiramente com os modelos atômicos e após o modelo atômico de Bohr, a gente vai ter complementos sobre alguns conceitos. O primeiro dos conceitos é sobre o próton e o número atômico. Foi desenvolvido por um cara chamado Henry Moseley, tá? Por volta de 1913. Ele participou ativamente do modelo atômico de Bohr e do modelo atômico de Rutherford. Então, ele tinha bastante conhecimento sobre o assunto, tá? E aí, a partir de incidências de raios-x, ele conseguiu, né, determinar o número atômico de cerca de 40 elementos, tá? E ele percebeu que o número atômico ou a quantidade de prótons era exatamente igual à quantidade de elétrons de um átomo neutro. Então, basicamente isso. Então, um cara que tem 92 elétrons e é neutro, ele vai ter 92 prótons, como por exemplo o urânio. Bom, ele fez um cálculo e obteve o seguinte resultado, que entre o hidrogênio e o urânio, que são os dois elementos, o de menor e o de maior número atômico, você vai ter exatamente 90 elementos, entre o 1 e o 92. Tá? Então não tem nenhuma lacuna a ser preenchida sobre esses elementos. O nêutron ele foi proposto por um cara chamado James Chadwick em 1932, tá? E com o nêutron a gente completa, né, o que a gente chama de núcleo, que vai ser constituído por prótons e nêutrons, tá? Bom, características de cada uma dessas partículas. A gente vai ter o próton, tem massa 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, que é a unidade medida oficial do Sistema Internacional. A carga 1,60 vezes 10 a menos 19 coulomb. O nêutron ele vai ser com carga líquida igual a zero e ele vai ter uma massa de 1,67 vezes 10 a menos 27 kg também. Então, a massa do próton e do nêutron são muito próximas, tá? Bom, a massa do elétron ela já é bem menor do que a massa do próton e do nêutron, é cerca de 1836 vezes menor, tá? E aí dá um valor de 9,1, desculpa, vezes 10 a menos 31 kg. A carga é exatamente igual à do próton, só que de carga de dimensão negativa, tá? Então, próton carga positiva e elétron carga negativa. Então, se um átomo tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele vai ser um átomo neutro, tá? Notação oficial do elemento, ela é representada dessa forma aqui. Então, em cima vai ser a massa, embaixo vai ser o número atômico e se tiver uma carga positiva ou negativa, vai estar desse lado aqui, tá? Então, aqui, massa atômica, o número de massa, né, que é representado pela letra A, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O Z também é chamado de número atômico, só que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Tá? Então, número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, costumeiramente, algumas fórmulas aqui no lugar do Z pode ser chamado de P, para representar prótons, ok? Bom, agora a gente vai começar a falar sobre as semelhanças atômicas. Então, semelhanças atômicas vão ser coisas que alguns átomos têm em comum, tá? E a gente vai estudar 4 semelhanças atômicas: os isótopos, os isóbaros, os isótonos e os isoeletrônicos. Então, primeiro, o que são isótopos? Repare que a letra P está destacada de vermelho para você associar aos prótons. E o iso significa igual. Então, quando a gente tem os isótopos, a gente vai ter átomos que têm o mesmo número de prótons. Então, eles têm o mesmo número atômico, que é a quantidade de prótons, só que a massa é diferente. Exemplo, os isótopos do hidrogênio. Então, você vai ter o hidrogênio que tem um próton, o deutério vai ser um próton também e o trítio um próton também, porque os três pertencem ao mesmo elemento, eles têm o mesmo número atômico. Porém, o trítio tem 3 de massa e o deutério tem 2 de massa. Tá?
Isso se dá em relação ao número de nêutrons que mudou de um para o outro. Aqui embaixo são as abundâncias relativas ou as porcentagens, né, em uma determinada amostra. Então quer dizer que se você tiver 100 gramas de hidrogênio, você vai ter 99,8% desses 100 gramas de prótio, que é o hidrogênio mais comum, deutério essa porcentagem e trítio essa porcentagem. Bom, o que são isóbaros agora? Os isóbaros são átomos de elementos distintos, ou seja, eles não têm o mesmo número atômico, porém eles têm massas iguais. Então, A de massa e iso de igual. Então, são átomos que possuem a mesma massa, mas são de elementos distintos. Por exemplo, você tem o Ca e tem o argônio. Então, o Ca é o cálcio e o Ar é o argônio. Tá? E aí a gente vai ter que a massa do cálcio é 40 e do argônio é 40 também. Os dois números atômicos são diferentes. Então, consequentemente, esses átomos, eles são isóbaros. Ok? E aqui embaixo tem a advertência. São átomos de diferentes elementos. Isso é, com os diferentes números atômicos, como eu já havia comentado anteriormente. Tá? Os isótonos vão ser átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, então iso igual N de nêutrons. E o número de nêutrons ele vai ser calculado assim, ó, é o número de massa menos o número atômico. Como que a gente descobriu isso? Lá, voltando aqui na fórmula. Então, na fórmula você vai ter que a massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, se lá na representação oficial eu tenho um número atômico, tem a massa e quero descobrir os nêutrons, eu vou pegar esse número atômico e passar para cá subtraindo, aí eu acho o número de nêutrons. Então, basicamente, para eu achar o número de nêutrons, eu vou fazer 23 menos 11. Dá exatamente 12. E 24 menos 12 também dá exatamente igual a 12. Então, note que os dois têm tudo diferente, aparentemente, porém, seus números de nêutrons são iguais. Então, 12 e 12. Tá? Os isoeletrônicos vão ser átomos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. Aí, só para destacar para vocês, eu vou falar o que é um cátion, o que é um ânion. Qualquer coisa você dá uma olhadinha depois no seu material. Tá? Então, um cátion é um átomo que tem carga positiva. Essa carga positiva foi originada a partir da doação de elétrons. O que aconteceu? Esse átomo doou um elétron, aí ele ficou com carga 1 positiva. Então, naturalmente, era para ele ter 11 elétrons. Como ele doa 1, ele fica com 10 elétrons. E aí ele fica com quantidade de elétrons que é negativo inferior à quantidade de prótons, que é positiva, e por isso assume o valor de carga positiva. Tá? No caso, o ânion vai ser o átomo que recebeu elétrons. Recebe elétrons, fica com carga negativa. O número da carga vai ser a quantidade de elétrons que ele recebeu. Então, naturalmente, ele deveria ter 8 elétrons e 8 prótons. Como ele recebeu 2 elétrons, então ele ficou com 8 prótons e 10 elétrons. Então, a espécie Na+, e a espécie O2- são isoeletrônicos. Iso de igual e elétron de número de elétrons. Tá? E o neônio, como ele tem carga zero, não tem nenhum número de carga aqui desse lado, então quer dizer que o número de prótons e o número de elétrons são iguais. Então ele tem 10 prótons, automaticamente ele tem 10 elétrons. Então nós temos aqui então que as três espécies são isoeletrônicos. Em resumo para vocês, os isóbaros eles têm a mesma massa, o resto é tudo diferente. Os isótopos têm o mesmo número de prótons, o resto é diferente. Os isótonos vão ter o mesmo número de nêutrons, o resto é diferente. E os isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons e o resto é diferente. Ok? Um exemplo para vocês. Determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros. E apresenta a seguinte representação. Se eles são isóbaros, significa que a massa do A, que é 5x, é igual à massa de B, que é 4x mais 8. Então, ele quer o
o número de prótons e o número de massa. Então a gente vai ter que achar o valor do x e posteriormente substituir aqui para descobrir as massas e os números atômicos. Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou igualar o 5x com 4x mais 8. Então vai ficar assim, ó. Se os elementos então são isóbaros, significa que a massa de A é igual à massa de B. A massa de A é 5x, a massa de B é 4x mais 8. Então você pega o 4x e passa para lá subtraindo, fica 5x menos 4x é igual a 8. Então x automaticamente é igual a 8. Substituindo o valor de x por 8, vai ficar 5 vezes 8, que é 40, 10 mais 8, 18. Do lado de cá, 4 vezes o x é 8, né? Vai dar 32 mais 8, 40. E 11 mais 8 dá 19. Então está aí, né, o número atômico 19, o número atômico aqui é 18 e as duas massas são 40, porque eles são isóbaros, né, segundo o exercício. Bom, para você fixar o que a gente falou hoje, número atômico é o número de prótons, número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Os isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, os isóbaros, mesmo número de massa, e os isótonos, mesmo número de nêutrons. Tá? O cátion vai ser o átomo após perder elétrons, e o ânion vai ser o átomo após receber elétrons. Sobre substância simples e substância composta, substância simples vai ser aquela que contém um único elemento químico, como por exemplo o O2, que só tem o elemento oxigênio, o H2, o N2, o Cl2, todas essas substâncias citadas são simples. Substância composta vai ser aquela que tem mais de um elemento químico, como por exemplo o H2O, que tem o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. E os alótropos são substâncias simples do mesmo elemento com diferentes quantidades de átomos ou diferentes arranjos, tá? Como, por exemplo, o carbono grafite e o carbono diamante, o gás oxigênio, que é o O2, e o gás ozônio, que é o O3. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima.